Vamos seguir aqui diretamente de Curitiba com o Carneiro Neto e vamos passar para um assunto aqui que o Carneiro trata com bastante frequência em suas colunas num Dois Esportes e que essa semana teve um marco bastante importante aí com a confirmação do técnico Kudê no Internacional, que o Campeonato Brasileiro tem o seu recorde de estrangeiros, técnicos estrangeiros na competição. Hoje tem mais técnicos estrangeiros do que técnicos brasileiros atuando na primeira divisão. São 11 os técnicos estrangeiros e, naturalmente, 9 os brasileiros. Eu vou citar rapidamente aqui, sendo dos 11, 7 portugueses. Então vamos lá, rápido. Bruno Lage, Botafogo, Abel Ferreira, Palmeiras, Pedro Caixinha, Red Bull Bragantino, Pepa, Cruzeiro, Antônio Oliveira, Cuiabá, Renato Paiva, Bahia e Armando Evangelista, Goiás. Esses são os portugueses. E aí temos os argentinos, Jorge Sampaoli, Flamengo, Juan Pablo Vojvoda, Fortaleza, Eduardo Cudê, Internacional e Ramon Dias, Vasco, citado aqui pelo Carneiro. E aí, Carneiro, o que representa essa virada aí de hoje? São mais técnicos estrangeiros que brasileiros no futebol de elite aqui do Brasil. É a comprovação da desmoralização da classe de treinadores do futebol brasileiro de primeira linha. Há um processo, nós já nos manifestamos a esse respeito, de esvaziamento na renovação, porque as novas gerações, vamos dizer assim, não se comprovaram eficientes. Né? Todos os garotos, os jovens treinadores que foram lançados, aqui ou lá, em algum momento, acabaram fracassando e não conseguiram mais contratos. Os antigos foram saindo da ribalta, né? Nomes ilustres aí, inclusive campeões da Libertadores, campeões mundiais de clubes, também saíram do mercado. Outros se desmoralizaram no comando da seleção brasileira pelas derrotas, afinal perdemos as últimas 5 Copas do Mundo. O futebol brasileiro atravessa um processo de esgotamento, eu diria. Os dirigentes são medíocres, os cartolas são dinheiristas e são fracassados também, porque eles não têm projeto nenhum time desse tem planejamento. Você veja que na próxima rodada vão estrear 3 treinadores, numa rodada, né? Aliás, o do Botafogo já estreou empatando em casa, né, pela Sul-Americana ontem, enroscando em uma atuação menor. E daí o Ramon Dias estreia no Vasco frente ao Atlético e o Kudê, que substitui o Mano Menezes, imagine o Mano Menezes, ex-treinadora da seleção brasileira, que saiu por baixo do Internacional. É lamentável que nós estamos assistindo. E a seleção brasileira continua brincando, improvisando, com o Fernando Diniz dirigindo o Fluminense e com essa perspectiva de dirigir a seleção brasileira. E, Carneiro, só para você falar rapidinho disso, já vamos colocar uma FUS na conversa. A seleção brasileira parece naquela situação em que de conquista amorosa, quantos foras do técnico italiano Ancelotti o Brasil vai precisar tomar para desistir do Ancelotti, porque fica parece que só o Brasil quer e ele não dá o menor sinal de que quer aceitar a seleção brasileira. Não, ele já havia manifestado desinteresse lá atrás. Eu não sei o nome do presidente da CBF e não me interessa saber, mas o apelido ele já tem, o Mal Amado. Então, vamos diretamente para o Canadá, onde está Augusto Mafuz, para voltar ao assunto dos técnicos, mas eu quero que o Mafuz fale também sob uma outra ótica, né, dos técnicos brasileiros. A gente tem aí o América Mineiro com Wagner Mancini, o Atlético com Wesley Carvalho, Atlético Mineiro com o Felipão, Corinthians com o Luxemburgo, Curitiba com o Thiago Kozlowski, Fluminense Fernando Diniz, Grêmio Renato Gaúcho, Santos Paulo Turra e finalmente São Paulo Dorival Júnior. Que cenário é esse de técnicos brasileiros, Mafuz? Da velha geração, se é que ele pertence à velha geração, só sobra o Dorival Júnior, né? Filipão, Luxemburgo. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Eu não entendo como esses dois continuam com um mercado amplo e atraindo ainda interesse de dirigente. O Filipão, principalmente, porque o Luxemburgo ainda sempre soube de futebol, não desaprendeu.
Mas o Filipão nunca entendeu de futebol, futebol tático, futebol ordenado. Ele sempre foi um treinador que ganhou motivando, só motivando, e naquele futebol ortodoxo dele, da retranca, e com grandes times. Sempre que não teve um grande time na mão, ele fracassou. Quer dizer, não dependia só dele, ele é um vencedor em razão do dinheiro, não em razão de ideias. Em relação a esses que estão surgindo, se descarte. Paulo Turra nunca vai ter futuro. Nem ele, nem Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni já pegou está com um grande problema. Ele já criou um mal-estar na classe de jogador. Qualquer clube, eu sou advogado, já fui mais, fui repórter, eu vivi 40 anos, 30 anos diariamente com jogador de futebol. Jogador de futebol, ele derruba técnico. Quando ele não gosta de um treinador, ele já cria o ambiente contrário ao treinador. E tem 2 treinadores no Brasil que já criaram esse tipo de imagem. É o Rogério Ceni e o Paulo Turra, que criou um ambiente de medo no Santos que vai derrubá-lo na próxima derrota. Então, a renovação no Brasil de treinador foi um fracasso, por causa que não tem escola, né? Dos velhos treinadores, o Tele morreu. E não tem a escola, tem a escola da CBF. A CBF quis imitar a escola de Portugal, que o José Mourinho criou, e da qual todos esses que estão por aí, direto e indiretamente, foram formados. E aqui não tem uma escola de treinador. Então tem que ficar na experiência de vida, como desse Thiago, esse bom rapaz do Curitiba, do Wesley, dentro do Clube Atlético Paranaense. E a solução é buscar técnico de fora. Eles são mais preparados mesmo, não tem dúvida nenhuma.